Aê, muito bem, seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Antes de tudo, você deve clicar em curtir, compartilhe este vídeo que será muito útil, porque existem várias dúvidas sobre o hífen. É agora a hora da resposta, porque tanta gente ainda continua deixando o hífen de lado em uma expressão como online. Mas espera aí. Quer dizer então que a palavra online, de acordo com o oficial, ali o padrão, é uma palavra que deve fazer o uso de hífen? Sim. O termo online é grafado com o uso de hífen? Sim. Agora, com qual princípio, não é? Bom, o nosso VoLP, o que é o VoLP, né? Você pode sempre fazer uma consulta lá no site, né? No sítio da Academia Brasileira de Letras, a ABL. O VoLP é Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Existe lá, sim, está, é online. A grande questão é que há uma recomendação ortográfica sobre fazer o uso de hífen nessas expressões estrangeiras, nesses compostos, nessas expressões que de repente tem lá um prefixo. Então, dois termos se unem, são estrangeiros, devem fazer então o uso de hífen. É por isso que, em dedução a essa mesma norma, a esse princípio, né, que nós temos a tal da expressão do termo offline, que é muito usado também. Claro que vai seguir aqui, né, offline, deve fazer o uso de hífen. Isso é bem interessante. Aliás, são dois termos que, por favor, devem fazer o uso de hífen. Mas muitas empresas, escritores, muita gente prefere tirar o hífen aí, usando uma forma estrangeira. Esse misturar o que é da nossa língua portuguesa ou expressões aportuguesadas com outras estrangeiras são, digamos, essa escolha de misturar o café online. Então a palavra café, né, é uma expressão que segue aí um oxítono finalizado em e, em é, seguindo o padrão da nossa língua. Então toda palavra oxítona finalizada em é deve fazer o uso do acento. Então, com isso, eu vou lá e coloco online, né, com a grafia estrangeira. Então, essa mistura é um tanto quanto cafona. Eu posso dizer já direto, isso não é nada elegante optar por por essas duas grafias. Então, de um lado, né, existe ali a questão da nossa língua portuguesa e de outro, né, nós temos ali a palavra estrangeira. Por isso que é super interessante, agradável, adequado, chique, usar então aqui. Aqui eu uso, né, a língua portuguesa, de cá também sigo o padrão da nossa ortografia. Infelizmente, a academia acaba, né, em um momento ou outro, o nosso padrão ortográfico não segue ali, exatamente em todos os termos, todas as palavras. Realmente não há ali o uníssono, né? Absolutamente todas as palavras devem seguir isso. Mas nós precisamos entender o princípio, porque é assim que nós enriquecemos o nosso saber. Então, por isso muita gente vai dizer assim: poxa, Diogo, se serve para a maioria, então eu preciso usar a regra. Claro, claro, é lógico. Vamos a uma palavra que é sempre. Há sempre o desvio em vários canais de comunicação: o termo e-mail. Então, o termo e-mail deve fazer o uso sim de hífen. Está aí. Então, são três expressões constantemente são usadas, né, no mundo do WhatsApp, no mundo aí das mídias sociais, e muita gente, placas, etc., muita gente acaba seguindo isso daqui. E nós também precisamos entender um outro aspecto quando se fala de ortografia, que é não inventar. Então, muita gente inventa, usando, exemplo disso, a palavra karatê sem acento. Aliás, este termo aqui, ó, isso aqui é um desvio, né? Escrevendo karatê com K. A palavra é karatê com C aqui e com o uso do acento circunflexo. É um oxítono e esse oxítono tem o som fechado ali. A sílaba tônica é a última, né? Lembrando aí sobre a definição dos termos oxítonos. Existe uma grande também,
existe uma palavrazinha que causa um verdadeiro espanto. O tal do DISC. Muita gente acaba escrevendo. Nós visualizamos muito aí nos carros de entrega o termo DISC com K. Vai cair a tampa aqui, caiu. O DISC com K, isso não existe. A palavra DISC do verbo discar é o DISC com Q-U-E. Então é DISC assim, de discar, ou que, lá no subjuntivo, né? Que você disque, que nós disquemos, disquem. Assim, com Q-U-E. E curioso, né? Esse DISC, quando gera ali um composto, um substantivo composto, como o DISC pizza ou o DISC mussarela, aliás, muita gente sabe, né? Hoje já é amplamente difundido que a ortografia de mussarela é sim com cedilha. Mas muita gente coloca lá, né? O DISC pizza, DISC alguma coisa. Isso com o uso de hífen, certo? Bem, muito bem, legal. Porque o hífen é fundamental na formação dos compostos. Assim como em segunda-feira, assim como em ar-condicionado, pouca gente ainda faz o uso do plural corretamente, né? Ares condicionados. Ali existem dois termos, dois nomes que são passíveis da pluralização, só estão ligados com o hífen. Ares, ares, condicionados. Boa! É assim que devemos seguir. Então, essa atenção aos termos estrangeiros é fundamental, fundamental. O hífen deve estar ali, seguindo esse princípio, é bem interessante. E em um ou outro caso à parte, vale o quê? Beleza, muito bem, gostei do que você disse. Vale seguir, então, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, da ABL. É uma instituição tão importante a todos nós, estudiosos, professores, escritores, pesquisadores, o estudante comum, nós que adoramos a nossa língua portuguesa. É fundamental a questão da consulta. E eu sempre indico que nós tenhamos ali, né, uma abazinha, uma página aberta do dicionário, um dos meus favoritos, o dicionário Aulete da língua portuguesa. Você pode deixar lá uma barra aberta a ele, A-U-L-T-E, aulete.com.br. Ali você vai fazer uma consulta sobre o sentido, sobre a regência, né? Se o verbo é transitivo, direto, se não é. Aliás, sobre transitividade é algo que eu quero falar e muito aqui no canal Mesma Língua. E você pode também deixar o seu comentário aqui abaixo, dizendo: eu gostaria muito de estudar sobre esse determinado assunto aqui. A pontuação, ou o discurso mais estratégico dessa parte aqui. Quero entender um pouco mais sobre a questão da... Enfim, fique à vontade. Aliás, um desafio gramatical a você. Nessa expressão que eu acabei de dizer, então, o fique à vontade é um modo. Esse modo ali em uma locução iniciada por A, vai fazer o uso do acento grave ou não? Sim. Todas as vezes, então, em que nós tivermos em um modo, de uma forma, então eu tenho lá, fique à vontade, eu vou lá fazer o quê? O uso do acento grave. O nome do acento é grave. Este acento que está sobre o AAS em todas as locuções, são conjuntos de expressões. Então, ele virou à direita, ela virou à esquerda. Então, o acento grave deve estar ali. Eu sou Diogo Arraes, estou em todas as mídias sociais, tenho também a minha coluna às terças-feiras na revista Exame, e eu espero o seu comentário. Mais ainda, eu espero que você possa compartilhar esse vídeo com alguém que gosta de escrever de uma maneira elegante, educada, mas aprendendo cada vez mais. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal Mesma Língua. Tchau, tchau.